Olá, amigos do Tao, estamos de volta aqui com mais um vídeo no nosso canal a respeito de taoísmo e cultura chinesa. Se você é novo, inscreva-se no nosso canal e dê seu like aqui embaixo e dê seu comentário também. O que você achou do vídeo, compartilhe suas experiências, seu conhecimento. Isso é sempre muito importante para o crescimento de todos nós. Nesse vídeo de hoje nós vamos abordar uma coisa muito interessante, que é o uso de cultura pop no nosso estudo, no nosso conhecimento. As pessoas tendem a menosprezar alguns tipos de fontes de informação. História em quadrinhos, a ficção científica, tanto em filmes quanto em livros, por exemplo, são coisas que as pessoas costumam menosprezar, principalmente no Brasil. A ficção científica ela é muito menosprezada, ridicularizada no Brasil, como se fosse uma coisa de fantasia. Não é uma coisa muito séria, porque a ficção científica, desde os anos 20, 30, até o século XIX mesmo, ele é um agente de crítica da sociedade, de crítica da tecnologia, de crítica da cultura, dos costumes. É uma coisa que muitas visões eles se tornaram realidade. As obras de Júlio Verne, por exemplo, muitos dos conceitos e das ideias de Isaac Asimov, Robert Heinlein, os grandes escritores da época de ouro da ficção científica, eles trazem informações muito interessantes a respeito da nossa sociedade, a respeito da forma como vivemos, da tecnologia e do futuro que podemos esperar. Então nós precisamos prestar muita atenção nesses tipos de fontes de informação não convencionais, vamos dizer. Você espera estudar taoísmo e você pode aprender muito, por exemplo, através de Star Wars, Guerra nas Estrelas. Você tem o Império Contra-Ataca, se eu não me engano, episódio 5. Existe uma aula sobre o Qi dada pelo Yoda ao Luke Skywalker. É uma das melhores explanações que eu já vi a respeito do Qi, de como ele funciona no universo, de como ele age. É fantástico isso. Então você tem que estar atento para qualquer tipo de conotação que aparecer num seriado, ou num filme, ou num livro, o que quer que seja. Porque isso pode dar um insight, pode te dar uma ponta de ideia para você compreender melhor algum assunto, para você ampliar a sua pesquisa. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você não pode nunca menosprezar o conhecimento, não importa de onde ele veio. O que você precisa, na verdade, é perceber isso claramente e utilizar isso no seu estudo, na sua vida, da maneira como você precisa utilizar esse conhecimento. Vários tipos de seriados, eles são muito interessantes. Você tem que prestar muita atenção neles para você poder não deixar passar alguma oportunidade de aprender mais. Isso ocorreu comigo no início dos anos 80. Eu estudava já o taoísmo e o começo do Tao Te Ching, o Lao Tse, ele já quebra as pernas da gente intelectualmente. A primeira e a segunda linha do Tao Te Ching, ele fala: o Tao é o nome do inominável, o que pode ser nomeado não é o Tao verdadeiro. Ou seja, o Tao não pode ser descrito intelectualmente. E tudo aquilo que pode ser descrito, tudo aquilo que pode ser explicado, não é o Tao. Aí você fica com aquilo na cabeça, Como assim? É uma coisa enigmática, mística, parece uma coisa assim fora do normal. E aquilo me incomodava. Eu não conseguia entender o que o Lao Tse estava se referindo nesse sentido, É uma coisa que não pode ser compreendida. Pelo jeito que ele falou, pode ser compreendida, mas ela não pode ser explicada. Então, como isso funciona? Em 1984, saiu nos cinemas Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa. Era um filme que completava aí uma trilogia dentro da saga de Jornada nas Estrelas. E ele foi muito importante para eu conseguir compreender
esse trecho do Tao Te Ching, esse início do Tao Te Ching, que é uma coisa fundamental, a natureza do Tao. Então, isso foi muito importante. Uma cena desse filme foi fundamental para eu criar uma compreensão desse princípio. Jornada nas Estrelas, para quem não conhece, Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, o Spock morre no final, né, o vulcano que todo mundo conhece, é quase que um símbolo de Jornada nas Estrelas. Então o Spock morre no final e seu corpo é jogado, né, ejetado da nave no planeta Gênesis, que é um planeta que está se formando através de uma experiência científica que cria vida a partir do nada. Então o planeta está em evolução, em crescimento, e eles jogam o corpo do Spock, ele é projetado para o planeta, ele pousa no planeta. Muito bem. Em Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock, eles têm uma noção de que o Spock pode estar vivo, regenerado pelas energias daquele planeta, e eles partem em direção ao planeta Gênesis para resgatar o corpo de Spock, né, o Spock vivo. E o Spock realmente está vivo, ele se regenerou, o corpo foi regenerado através daquela radiação do planeta, né, e o Spock é trazido de volta e eles vão para Vulcano, o planeta de origem dele, para poder dar uma acertada na mente dele, né, porque você imagina que é uma experiência complicadíssima, né. Eu estou fazendo um resumo muito rápido aqui, porque é melhor você assistir os filmes. E o Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa, é quando eles retornam para a Terra, de Vulcano, trazendo o Spock. E aí acontece um monte de coisas no meio. É um filme bastante bacana, tem uma mensagem ambientalista muito importante, que foi fundamental na preservação das baleias jubarte. É só você ver a quantidade de baleias que tinha em 84 e a quantidade de baleias que tem hoje, você vai ver que realmente é um filme que teve um impacto muito positivo nessa parte ambiental. Mais uma vez, né, um filme de ficção científica, mas que teve um impacto fundamental na vida real. Então é o que eu estou te falando. Não menospreze a informação, porque isso é muito importante. E tem uma cena que eu acho fundamental, entre um diálogo entre o Dr. McCoy e o Spock a respeito da morte do Spock e do retorno dele à vida. Vamos assistir o trechinho. Talvez possamos falar sobre alguma coisa mais filosófica. Vida, morte, vida, coisas do gênero. Eu não tive tempo lá em Vulcano para recapitular as disciplinas filosóficas. Vamos, Spock, sou eu, McCoy. Você fez alguma coisa que ninguém conseguiu fazer. Não pode me dizer como se sente? Seria impossível discutir esse assunto sem um padrão comum de referência. Isso é piada? Uma piada é uma história com um final jocoso. Você quer dizer que eu terei que morrer para discutir sua opinião sobre a morte? Perdoe-me, doutor, eu estou recebendo certas mensagens aflitas. Eu não duvido. Veja então que esse diálogo ele ilustra bem a nossa própria curiosidade, né? O Spock, em tese, ele morreu e ele retornou. Então o Dr. McCoy tem a curiosidade normal de saber como é o pós-morte, como é estar morto, como você se sente isso e como é voltar à vida. E o Spock responde simplesmente: é impossível discutir isso sem uma base comum de referência. Para a frustração do doutor e para a frustração de todos nós, né? E o que isso significa? Significa que você não pode discutir um assunto sem ter uma base de referência mútua. Então eu conheço uma coisa, você conhece a mesma coisa. Então a gente consegue, né? Nós temos uma referência mútua que a gente consegue discutir um assunto. O que a gente normalmente faz quando não existe uma base de referência muito boa é criar analogias. Então vamos supor que eu comi uma fruta que você nunca tem experimentado. Aí eu digo para você, é um sabor meio cítrico, parecido com uma mistura de abacaxi com manga. Esse é o sabor da fruta. E aí?
O que isso significa? Né? Você tem uma ideia? Remotamente você vai ter alguma ideia, mas você jamais vai saber como é o sabor da fruta sem experimentá-la. Então isso é muito importante. Não adianta ficar tecendo uma dissertação a respeito do sabor da fruta. Apenas experimentando a fruta você vai saber qual é o seu sabor. Então o que o Spock disse basicamente foi isso. Quem conhece o tal consegue conversar sobre o tal com quem também conhece o tal. Você não consegue explicar o tal para pessoas que não têm essa experiência. Não existe uma base de referência. Tá? O Dr. McCoy continua depois falando, mas então para saber como é a morte eu vou ter que morrer? Sim. Mas nem assim eu acredito que você possa discutir o assunto. Porque o que acontece? Se eu conheço o tal, você conhece o tal, ainda assim essa comunicação não é possível, porque o tal não pode ser explicado em termos intelectuais. Então eu conheço, você conhece, eu sorrio para você, você sorri para mim. Pronto, a compreensão é essa. A compreensão do tal, do absoluto, a compreensão é essa. Por mais analogias que você faça com coisas da Terra, eles sempre vão ser vagas e incompletas. Você só tem a percepção quando você tem essa experiência. Então o que acontece com o McCoy? Ele vai saber o que é a morte quando ele morrer, ok. Mas ele não vai conseguir discutir a morte com outra pessoa aqui no nosso plano. Porque ele não teria uma linguagem possível. Os dois teriam a mesma compreensão, mas não seria possível um diálogo a respeito disso. Porque ele transcende o nosso mundo intelectual. É um negócio de louco mesmo, né? É um negócio bastante complicado. Mas o tal funciona exatamente desta forma. Então o Tao Te Ching também fala, né? Lao Tse fala mais para frente, que quem sabe não fala e quem fala não sabe. Exatamente isso. Se você sabe sobre o tal, você conhece o tal, legal. Você consegue explicar ele? Não. Aquele cara que você vê explicando o tal é porque não teve a experiência. Se ele tivesse a experiência, ele não teria palavras sobre isso. Está percebendo? É isso que significa. O tal é o nome do inominável. O que pode ser nominado não é o tal verdadeiro. Quer dizer, tudo aquilo que você pode explicar não é o tal. Porque o tal não pode ser explicado através da nossa linguagem normal, dos nossos conceitos intelectuais. Por isso, o tal ele só pode ser compreendido a partir da experiência pessoal. Então não existe iluminação por procuração. Não existe uma iniciação que te dê iluminação. Isso vai vir por sua própria conta. É uma experiência pessoal sua. E é uma experiência pessoal sua que você não vai conseguir descrever de forma adequada. Então você vê muita gente falando sobre o tal, que é o todo, é a expansão, é como um oceano. Existem várias analogias, mas elas não passam nem perto do que é realmente o tal. Só que a partir dessa cena do filme, eu consegui perceber o que o Lao Tse queria dizer, que era uma falta de referência conceitual e intelectual. É fruto de uma experiência pessoal, que se eu tenho, eu sei. Se você não tem, você não sabe, você nunca vai saber. A não ser que você tenha também essa experiência, essa mesma experiência. Então a experiência pessoal de cada um não pode ser transferida, ela não pode ser ensinada, não pode ser explicada. É uma experiência pessoal sua. Isso acontece com várias coisas. Inclusive, dependendo da experiência, cada pessoa vai ter experiência de uma forma diferente, dependendo da sua cultura. Já comentei aqui no canal a respeito disso. Um chinês vê uma coisa, ele fala do modo chinês, um indiano vê uma coisa, ele fala do modo indiano. Está todo mundo vendo a mesma coisa, mas você vai interpretar isso de acordo com a sua própria cultura.
é muito importante a gente prestar atenção. A partir desse filme eu já saí do cinema com uma ideia diferente a respeito do Tao, a respeito do Tao Te Ching, a respeito do taoísmo. Já saí com uma ideia completamente diferente, porque eu compreendi a relação que Lao Tse queria dizer. Então, fique bem atento a todas as formas não convencionais, seja uma revista em quadrinhos do Tio Patinhas, seja um seriado qualquer de TV, um filme que seja de ficção científica ou não. Presta atenção nas coisas, conseguir chegar talvez num esclarecimento melhor sobre um determinado ponto. Isso é o que eu queria passar para você. Preste muita atenção, então, em tudo que você assiste, né? Se aparecer uma ideia interessante, anote, para você depois refletir sobre aquilo ou fazer uma pesquisa posterior mais profunda sobre aquele tema. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Então não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, sua opinião, seu conhecimento é muito importante para nós. Fique bem então. Obrigado.